Queridos, nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a ansiedade. Porque esse tema tem abatido muitas pessoas. Não é só um tema, é uma situação, é uma realidade que tem visitado muitas casas, muitas famílias, deixado pessoas doentes. E aqui você não vai ter uma aula apenas, você não vai ter informações apenas. Aqui você vai passar por uma transformação, amém? Quantos creem que Deus está aqui, diga amém. Aqui você vai passar, querido, por uma experiência com o Senhor, uma experiência com Deus. O Espírito de Deus está aqui. E a Bíblia, em muitos momentos, usa a imagem de um rio como uma representação do agir de Deus. Rio de águas cristalinas. Um rio que corre do trono de Deus e que ele traz vida, ele purifica, ele limpa. Eu quero lhe convidar, por favor, a ficar de pé mais uma vez. Eu quero que você mentalize aí ao seu lado e até através de você passando um rio. Eu vou pedir para apagar um pouco essas luzes brancas. Eu quero que você mentalize nesse momento, você que está aqui no camarote, você que está aqui na nave, mentaliza um rio passando aí pertinho de você. E esse rio, ele é perceptível e você vê que é um rio bonito, é um rio que vem do trono de Deus. E enquanto nós louvamos essa canção, todo medo você joga nesse rio. Toda ansiedade você joga nesse rio. Toda angústia no seu coração, você joga nesse rio. Esse rio representa a presença de Deus fluindo através da sua vida. A presença de Deus nesse lugar, curando enfermidades. A presença de Deus sarando feridas. Então você joga no rio tudo aquilo que não pertence a Deus. Tudo aquilo que não te faz bem. O Espírito de Deus está aqui. Você pode deixar agora, nesse momento, aquilo que está te fazendo mal. Deixa o rio de Deus curar. Aquilo que está te fazendo mal, deixa o rio de Deus levar. Uma ansiedade, uma angústia. Você que está em casa também acompanhando, receba esse rio de Deus e deixa o rio de Deus te lavar. Deixa o rio de Deus fluir. Tenha fé. Tá bom? Porque a fé, ela libera a ação de Deus sobre a sua vida. A fé, ela aciona uma realidade espiritual favorável a você. Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você diz, mas não tem rio aqui. Existe um rio que passa nesse lugar. Esse rio é espiritual, esse rio é poderoso. Esse rio transforma o interior, esse rio cura. Esse rio sara, esse rio liberta. Esse rio está em nome de Jesus, a presença de Deus passando. Então, cante conosco essa canção e seja lavado através dessa palavra cantada, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Sinta o rio de Deus passando no seu coração. tudo vai transformar, Em nome de Jesus. pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Se você quer, então declare. Quero beber do teu rio, Senhor.
sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos falar sobre o rio de Deus. Vamos orar sobre o rio de Deus. A presença de Deus está aqui. Receba o fluir aí na tua vida, te limpando, te purificando, te sarando. Esse rio flui do trono da graça de Deus. Que flui do teu grande amor. Águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar. Deixa o Senhor te transformar, querido. Apenas deixa o rio fluir. Apenas creia. Derrama a tua vida diante dele. Observa a vida do próprio Deus. Esse rio está. Eu quero beber, você quer também? Então declare com fé. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber Aleluia. do teu rio, Senhor. Derrama o teu coração, querido. Sacia minha sede, Derrama diante dele. lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. É o Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sabe quando você crê, você já pode celebrar quando você crê. Jesus, quando ele creu na multiplicação dos pães e dos peixes, ele deu graças a Deus, porque ele sabia que o milagre estava acontecendo naquele momento. Então, quando você crê, você já pode celebrar. Então, vamos bater uma salva de palmas ao Senhor pela cura dele na sua vida. Que a sua palma seja uma manifestação da sua celebração. Celebre a Deus com o seu melhor. Dê grito de júbilos, aplauda ao Senhor. Aplauda a Jesus, aplauda mais forte. Aplauda a Ele, celebre a Ele. Celebre a presença dEle nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu creio que o rio de Deus está passando nesse lugar. Eu creio que o rio de Deus está curando feridas profundas. Eu creio que o rio de Deus está ajustando corações. Para acender aí a luz, eu creio que o rio de Deus está mudando vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia. Que você possa ficar
entusiasmado na presença do Senhor, que você crie expectativa para o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez se hoje você fosse encontrar uma pessoa aqui nessa terra muito importante, uma pessoa que pode lhe dar muitos favores, você criaria expectativa no seu coração. Poxa, como é que vai ser aquele encontro? O que é que vai acontecer com a minha vida depois daquele encontro? Ei, querido, eu quero te animar a criar expectativa, porque você está na presença do Deus vivo. Você está na presença daquele que reina sobre tudo e sobre todos. Aquele que é Senhor dos céus e da terra está neste lugar. Então você pode celebrar, você pode criar expectativa, você pode animar o seu coração na presença do Senhor, você pode governar através da sua alma e declarar sua alegria, declarar sua felicidade e decidir viver um entusiasmo na presença de Deus, decidir sair da indiferença, sair da mornidão, sair de cima do muro e se lançar por inteiro. Hoje eu não vou pregar sobre o rio, a gente até já teve palavras profundas de Deus aqui sobre isso, mas assim, falando um pouquinho sobre o rio, quando você está na beirinha dele, você já é abençoado, você já pode ali lavar os pés, você pode sentir o frescor. Se você for plantado ali na margem do rio, você vai ser alimentado. Só que quando você começa a mergulhar nas profundezas do rio, uma das coisas que acontece é que você não controla mais. Você é dirigido pelo rio. E não precisa mais fazer força. O rio lhe leva. O rio lhe leva. O rio de Deus lhe leva. Quando você mergulha profundo em Deus, é exatamente isso que acontece na tua vida. Deus faz coisas que você nem faz força, você nem entende como é que aconteceu. E Deus te leva, Deus te conduz. Você mente não controla, você percebe a condução de Deus e você entra na frequência do reino de Deus aplicado na tua vida. Então, mergulha profundo no rio de Deus. E a ansiedade, ela não sobrevive nas profundezas do rio. A ansiedade, que é esse tema tão atual, tão pertinente, que as pessoas lutam, você luta, eu luto contra ela. Muitas vezes a ansiedade nos tem. Muitas vezes a ansiedade pode te dominar. A ansiedade não sobrevive às profundezas do rio. Entenda isso. Antes de abrir a palavra para ler com vocês, eu quero falar alguns aspectos preliminares, importantes para você entender aquilo que quer ministrar ao teu coração por meio da palavra. Deixa eu falar algo para você. Nós temos aqui o projeto Remoer. O projeto Remoer não é simplesmente um PDF, uma apostila, um caderninho. O projeto Remoer é um estilo de vida, onde você, como ovelha, decide remoer sempre a palavra de Deus para extrair melhor os nutrientes. Então você está me ouvindo aqui pela primeira vez, falando sobre esse tema. E você vai ser curado se você receber, se você crer. Você vai receber muita coisa boa de Deus no teu coração. Mas eu também sei que muita coisa vai ser esquecida. Então eu quero te estimular a você remoer essa palavra. Você deve andar com um bloquinho de anotações aí, com um caderno, que você anota aquilo que Deus fala ao teu coração. Você deve registrar aquilo que é importante. Já pensou? Não é o caso aqui, mas alguém que aposta na Mega Sena e não registra ali os... Aquilo não é importante para a pessoa. Então, aquilo que Deus falar contigo, registrar o teu coração, tenha o hábito de registrar. Inclusive, Deus registrou a sua palavra para que nós possamos hoje contemplar a beleza do Senhor também revelada nas Escrituras. E aí você pode reler durante a semana, você pode meditar durante a semana. Os nossos GCs, que são grupos de crescimento e multiplicação, vão remoer junto essa palavra. Você pode escutar novamente, está salvo aí no YouTube, está 2, 3 vezes, e aquilo começa a entrar na sua mente, e aquilo que eu estou falando aqui, por mais que seja distante da sua realidade, quando você escuta uma vez, escuta 2 vezes, você é muito influenciado pelo que você ouve. Você escutar notícia ruim,
vai ser muito influenciado. Mas se você escutar a palavra de Deus, o evangelho, você vai ser transformado. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, eu quero te encorajar a ouvir mais vezes, a voltar, a tornar essa palavra de hoje algo enraizado no teu coração, uma cultura na tua vida, para que realmente não seja apenas um efeito temporário, venha como uma obra permanente de Deus sobre a tua vida. Quantos concordam? Digam amém. Amém. Tem muitos problemas que são gerados pela ansiedade. Sofrimento, a pessoa que fica muito ansiosa, ela sofre. Medo decorrente da ansiedade, surto, crises de pânico, de ansiedade, como está comum. Inclusive, nesse período da pandemia, houve um aumento significativo de pessoas surtando, de pessoas que têm ansiedade. A ansiedade, ela traz também doenças físicas, doenças no cérebro, doenças estomacais. Pessoas ansiosas, elas podem desenvolver gastrites, taquicardia, tremores, pânico, tantas coisas. Mal-estar na barriga, no peito, sensação de sufocamento, de tontura. A ansiedade também deixa as pessoas improdutivas. Prosperar tem a ver com crescer e produzir. A ansiedade, ela deixa árvores infrutíferas. Como você pode ser representado por uma árvore, se essa árvore estiver cheia de ansiedade, é como se um verme estivesse corroendo todo o potencial de frutificar que aquela árvore naturalmente já tem. E o que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento de extrema aflição, medo, preocupação. É uma maneira do corpo e da mente reagirem a uma ameaça, reagirem a algo que pode acontecer, reagirem a uma perspectiva ruim. E pode ser qualquer coisa, pode ter ansiedade em relação à doença, em relação à morte, em relação às finanças, em relação ao namoro, em relação à vida conjugal, em relação à igreja, em relação até mesmo a Deus pode ter ansiedade. A ansiedade também pode ser caracterizada como um excesso de futuro no presente. Muito futuro no presente gera ansiedade. Ansiedade é medo. Ansiedade é um exercício de fé negativa. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos em Deus, a convicção daquilo que nós esperamos em Deus. E o medo é a fé ao contrário, a fé negativa, é esperar coisas ruins e temer coisas que não se veem e que se esperam, só que de maneira negativa e não de maneira cristocêntrica. Como eu disse, essa palavra que eu vou ministrar hoje para vocês, ela é uma palavra que precisa se estabelecer nos corações. Eu te animo mesmo a escrever, a revisitar, a remoer e a entender isso aqui. As 3 dimensões do seu ser. Você é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E rapidamente, o seu espírito é a parte que conecta diretamente com Deus. Lá no Éden, quando Deus disse para Adão e Eva, no dia em que vocês comerem do fruto da desobediência, certamente vocês vão morrer. Essa morte é separação. E o que morreu foi o espírito. O espírito humano separou-se da comunhão com o Espírito de Deus. O propósito da tua vida está no espírito. Por isso que não tem vida com propósito eterno se você não estiver em comunhão com Deus. Então o espírito tem a ver com propósito, direção e conexão com Deus. A alma tem a ver com a tua mente, o teu coração, as tuas emoções, os teus pensamentos. A alma é o lugar onde você exerce vontade. Você tem uma vontade, Deus te deu volição, vontade. Aí essa vontade está na tua alma.
As tuas decisões são na alma, as tuas emoções na alma, o governo que você exerce é na tua alma. Então você tem uma influência do Espírito, ou não, se o Espírito estiver morto, não. Mas se o Espírito estiver vivo, você tem uma influência, uma ministração do Espírito sobre a alma, para que a alma governe de acordo com o fluir e com o mover do Espírito. Quando você está no rio de Deus, o que é que acontece? O seu governo está amplamente influenciado e direcionado pelo soprar do Espírito. As pessoas que andam no Espírito, elas decidem em harmonia com aquilo que o Espírito ministra. E o corpo é a matéria, o corpo é a condição, o corpo é o cérebro, o corpo é o raciocínio mecânico, o corpo é essa parte que quando você olha no espelho você vê. Então, o Espírito, se estiver vivo, ministra sobre a alma, e a alma, se estiver correta, governa sobre o corpo. A alma faz o corpo ser escravo. É assim que funciona, é assim o projeto de Deus. O Espírito influenciando, soprando, ministrando sobre a alma, que é onde tem vontade, onde tem emoções, onde tem pensamentos, onde tem decisões, e a alma governando sobre o corpo. Mas nós vamos falar sobre ansiedade. A ansiedade é o desgoverno da alma. A ansiedade é uma alma desgovernada ou mal governada. Onde ocorre a ansiedade? Não é no espírito. O espírito não tem ansiedade. A ansiedade também não acontece no corpo. Gente, essa palavra ela está sendo ministrada hoje, mas ela está sendo estudada há anos. Muita pesquisa, muito estudo, principalmente na Bíblia, como regra absoluta de fé e prática, também em outros conteúdos espalhados aí, a ciência que nos abençoa. Ontem sábado, eu tive uma conversa com um psiquiatra bem renomado aqui em Fortaleza para esse momento de hoje, né, onde a gente estava falando sobre a ansiedade. E o corpo pode ser afetado pela ansiedade, mas a ansiedade não é no corpo, é na alma. A ansiedade é na mente. E aí existem muitas doenças, na verdade a maioria das doenças, eu não sei quem já ouviu falar, são chamadas de psicossomáticas. A psique é a tua mente, a tua alma. Soma é o corpo. Então são doenças que começam na mente, desorganizam a mente e invadem o corpo. Muitas doenças são assim. Muitas doenças são ativadas dessa maneira. Então a ansiedade ocorre na alma, mas ela pode adoecer o corpo. A ansiedade está ligada com o desgoverno da alma. Más decisões, escolhas, gerenciamento errado, pensamentos tóxicos, pensamentos desalinhados. E hoje a gente vai aprender a trazer a alma para o governo correto. Porque se a alma estiver debaixo da influência do Espírito, sendo ministrada pelo Espírito e exercendo o governo, essa ansiedade vai ser enfraquecida, diminuída, destronada, e o corpo vai receber vida. A Bíblia fala que a alma abate, mas uma palavra positiva anima. Fala isso lá em Provérbios. Que a ansiedade, ela deprime o homem, mas vem uma palavra poderosa, uma palavra positiva e anima a pessoa. E aí eu quero deixar bem claro para você que esse assunto não é uma prerrogativa, direito, na sua totalidade, da psicologia ou da psiquiatria. Eu respeito muito. Eu tenho pessoas na minha rede de contatos que eu admiro demais e que são psicólogos. Eu tenho pessoas como esse que eu estava falando ontem, psiquiatra. Eu respeito, eu admiro, eu aprendo, mas eu quero dizer para você que esse tema, ansiedade, ele tem resposta nas Escrituras. Eu não estou eliminando as outras ciências, elas podem contribuir, elas podem cooperar, elas podem agir. Eu, na graça comum de Deus, na física,
na ciência, na biologia, na química, em tudo mais. Porém, a Bíblia tem algo para dizer sobre isso. E hoje eu vou falar do poder dos poderes, que é o poder que vem do trono da graça de Deus, o poder do Espírito de Deus, o poder ministrado pela palavra que divide alma e espírito, junta e medula, e discerne os pensamentos mais profundos do homem e atingem aquilo que nenhum médico nessa terra pode atingir. Então Jesus tem algo para falar sobre isso, a palavra de Deus tem algo para falar sobre isso, e eu quero que você saia daqui cheio da instrução de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio da transformação da palavra de Deus, certo? Eu não quero criticar de maneira absoluta nenhum tratamento médico, eu vou falar sobre isso em alguns momentos. Eu não quero condenar de maneira alguma a prática de usar remédios, não quero fazer isso, deixar bem claro na introdução, mas certamente eu vou provocar algumas reflexões a partir da palavra de Deus que nos confronta e vai fazer você repensar algumas coisas. E isso não é só uma palavra estudada, meditada, refletida, mas é também uma palavra já aplicada na vida de pessoas que estavam numa situação desesperadora, estavam numa situação de angústia, de ansiedade, de medo, pessoas próximas a mim, estavam já indo para esses recursos. E por estar acompanhando de perto, eu pude ministrar a palavra e ver a palavra curando o coração dessas pessoas. Eu posso trazê-las aqui no momento oportuno para testemunhar sobre isso. Pessoas que foram, inclusive, orientadas a fazer algo do ponto de vista medicamentoso e que não o fizeram e que estão bem e que foram curadas, que foram ajustadas pela palavra de Deus. Inclusive, na conversa com esse médico, psiquiatra, que também é cristão, ele falou-me sobre Elias. Se você conhece a história de Elias, você vai identificar que ele teve uma baita crise de ansiedade. Depois de muitos triunfos, depois de muitas vitórias, Elias ficou no que a psicologia e a psiquiatria chamam de um estado depressivo agudo, porque a vontade de morrer. Elias não estava só desanimado com o trabalho, Elias estava com vontade de morrer. E Deus fez um tratamento poderoso com Elias, e eu creio que Deus quer e vai fazer tratamentos poderosos nas nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero primeiramente abrir com você aí a primeira carta de Pedro. Nós vamos ter 3 passagens base. A gente está com o slide um pouquinho desregulado, mas isso é só um detalhe, certo? Estamos trabalhando aí sempre para melhorar. Esses slides estão disponíveis para quem quiser, ok? Só falar aí com o pessoal da comunicação. Fazer o seguinte, você tem o QR Code lá atrás, entre naquele grupo. Ah, não, estão muito grupo e tudo. Esse grupo é super importante para você. Você vai saber o que é que acontece na igreja, a programação. Não vai ter bom dia, nem parabéns no aniversário, vai ser a agenda. Tá? E nesse grupo das mensagens ali, da agenda, eu vou colocar esse PDF aqui para quem quiser, tá bom? Que está passando aqui na tela. Então, ao final da reunião, vá lá e entre nesse grupo. Você que está em casa acompanhando pela internet, você pode falar conosco aí pelo chat, colocar o seu número, que a gente adiciona você no grupo e manda para você. Primeiro nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Você que luta contra a ansiedade, anote essa passagem para ela fazer parte da sua vida, ok? Mas eu vou ler a partir do versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. A palavra de Deus fala assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Antes de continuar a leitura, aqui a Bíblia estava falando sobre humildade e soberba. Uma frase antes dessa que eu li diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí,
Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Ou em outra versão, porque ele tem cuidado de vós. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele exalte você e lance sobre ele. A ideia aqui é derramar sobre ele. A ideia aqui é que você vem com umas sacolas, umas compras na mão que estão lhe pesando, ou uma mochila pesada sobre os seus ombros, e você derrama, você lança, você coloca diante de Deus, com base na verdade, na fé e na confiança de que ele cuida de você. Amém? Aplauda ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Muitas reuniões a gente vai vendo assim, a frequência aqui da alma, do entusiasmo, da conexão, da alegria, muitas vezes está baixa, né? Aí a palavra vai sendo derramada e tudo termina aqui, o pessoal chorando, se quebrantando, se entregando. Antecipe isso. Traga isso para o começo. Já venha cheio de casa. Já alimente isso. Já chega aqui transbordando a presença do Senhor. Ah, não, meu irmão, eu estou todo quebrado. Venha mesmo assim que dá certo, viu? Deus é um Deus de misericórdia. Mas se acostume a elevar a sua frequência na presença do Senhor. E decidir, poxa, eu quero viver isso de Deus. E aí você pode exercer governo na sua alma. Eu não estou afim de ir hoje para a igreja. Bom, mas você vai governar ou não? Governa. Governa na alma. Diz, eu vou hoje. Eu vou fazer do meu corpo o meu escravo. Seu corpo vem. O seu corpo acompanha o movimento da sua alma. Não estou afim de louvar, não. Decida, governe. Louve, levante as suas mãos, exalte ao Senhor e receba a influência do Espírito sobre todas as suas decisões. E aí usufrua de uma vida boa, maravilhosa e que exalta e glorifica o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem trazer entendimento da Tua palavra, vem trazer clareza, Senhor. Eu creio que o Teu rio está passando aqui. Eu já te agradeço pela Tua presença manifesta nesse lugar. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua cura. Obrigado porque o Senhor, mesmo sendo um Deus tão grande, soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Mas apesar dessa glória que tens, se importa comigo também. Se importa com cada um que está aqui. Deus se importa com a nossa ansiedade. Deus se importa com as nossas dores. O Senhor se importa com as nossas aflições. E o Senhor, como uma galinha que ajunta os pintinhos e traz para o aconchego, o Senhor quer nos aconchegar na Tua presença e nos dar descanso, porque o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Então, Espírito Santo, eu peço a Tua influência, o Teu mover aqui nesse lugar. E se tem algum coração ainda duro, fechado, distante, disperso, seja tocado agora pelo Espírito de Deus. Seja soprado agora pelo Espírito de Deus, que a influência da graça, do poder, do céu, venha sobre a terra, nesse lugar. E eu já te agradeço, porque creio em nome de Jesus. Amém. Queridos, humildade e ansiedade. É o primeiro ponto que eu quero falar aqui, expondo a palavra com vocês. A ansiedade aqui, ela é abordada num contexto em que Deus nos estimula à humildade. A ansiedade é tratada em um contexto em que Deus nos estimula à humildade. Ele estava falando, olha, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça, ou seja, dá favor. Ele favorece, ele abençoa os humildes, entendeu? Soberbo fecha o céu. Humildade move o coração de Deus. Não tem como prosperar soberbo. Por quê? Porque Deus resiste.
Ah, não, mas o meu pai me ajuda, meu pai aqui na terra. Ah, não, mas o meu patrão. Ah, não, mas eu tenho muito dinheiro. Ah, não, mas eu sou muito bonita. Ah, não, mas eu tenho muitos seguidores. Queridos, se você tiver qualquer coisa e você for resistido por Deus, você não prospera. Não adianta tentar prosperar se Deus está te resistindo. Tem uma frase bíblica que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se você pegar essa frase e esmiuçá-la, você pode dizer assim: se Deus é contra nós, quem será por nós? Então, se Deus te resiste, quem é que vai te favorecer? Deus nos chama para a humildade. E nesse ambiente de humildade, ele diz: lancem sobre ele toda a ansiedade que vocês têm, porque Deus tem cuidado de você. Olha só, a ansiedade, como já foi falado aqui, é uma previsão do futuro, é um controle do futuro, é uma vivência no futuro. E a humildade, ela vai te colocar no teu lugar e dizer assim: ei, você não está no futuro. Ei, você não pode fazer nada no futuro. Ei, você não pode agir no futuro. Ei, o futuro não está nas tuas mãos. Você não controla o futuro, você não garante o futuro. A humildade, ela diz para você algo que você nunca deve esquecer: você não está no futuro. Você precisa ser humilde para reconhecer que você não controla o dia de amanhã. Você precisa ser humilde para reconhecer que por mais que você se cerque de cuidados, você não garante o amanhã. Você precisa ser humilde para reconhecer que por mais que você tenha plano de saúde, segurança, condições, despensa cheia, você não sabe o dia de amanhã. E a humildade, ela traz essa consciência e esse reconhecimento que, poxa, eu não estou no futuro. Eu não controlo o futuro. E aí, agora, nesse ambiente de humildade, que você sabe que não está lá, você lança a sua ansiedade, a ansiedade tem a ver com o futuro, nas mãos de quem está lá. Tem alguém lá. Tem alguém controlando o futuro. Tem alguém agindo no futuro, porque é onipresente, é onisciente, é atemporal, está acima do tempo. Eu sou temporal, você é temporal, nós estamos no tempo, mas tem alguém que é maior do que o tempo, porque criou o tempo. Ele é dono de tudo, passado, presente, futuro, e tudo que acontecerá é permissão de Deus. Ele é dono de tudo, passado, presente, futuro, e tudo que acontecerá é permissão de Deus, é provisão de Deus, é cuidado de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Creia nisso de coração. O teu filho que está para nascer, Deus já sabe o nome dele. Deus já sabe até os fios de cabelo que ele tem na cabeça bem contado. Porque ele está no futuro. Então a humildade diz assim: eu não estou lá. E a fé, a confiança, é a certeza de que tem alguém lá por mim. Diga assim: o futuro não está vazio, está ocupado por Deus. Então eu vou lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Será que eu vou casar? Eu lanço sobre ele. Será que eu vou ter filhos? Eu lanço sobre ele. Será que vai ter dinheiro no final do mês? Eu lanço sobre ele. Será que amanhã vai dar certo aquela entrevista de emprego? Eu lanço sobre ele. Será que eu vou me formar? Eu lanço sobre ele. Como é que eu vou lançar sobre alguém que eu não confio? Como é que eu vou lançar sobre alguém que eu não sei se é bom o suficiente? E é por isso que Pedro lembra-nos de algo precioso, porque ele tem cuidado de vós. Ei, irmão, lança sobre ele, porque ele tem cuidado de vós.
Ele tem cuidado de você. Lança sobre ele, porque aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Então, lança sobre ele. Tenha uma visão positiva de futuro, porque Deus está no futuro. O futuro pertence ao Senhor e Ele tem cuidado de você, então pode colocar na mão dele. Não queira viver no futuro, não queira agir no futuro, você vai só sofrer. Você vai só sofrer. Imagina que eu estou preso no presente. Isso não é só uma imaginação. Isso é uma realidade. Eu estou preso no presente. As minhas ações estão no presente. E bem ali está o meu futuro. E aqui, eu estou preso no presente. Então você pode imaginar algumas cordas me prendendo. E aí eu faço força para ir para o futuro. E eu me desgasto. Eu alterei o meu futuro. Agora imagina a força que eu coloco aqui, o esforço que eu coloco aqui. Você sabia que a ansiedade cansa? Você sabia que a ansiedade, ela drena a energia? Então eu estou querendo fazer algo lá no futuro, eu fico pensando no futuro, eu fico olhando para o futuro, mas eu não consigo fazer nada porque eu estou preso no presente. E a humildade, ela tira esse impulso de querer ir lá para o futuro e me deixa aqui hoje. Mas quando ela olha para o futuro, ela lança nas mãos de Deus. E quando ela olha para Deus, ela enxerga, Ele tem cuidado de mim. Deus merece a minha confiança porque Ele tem cuidado de mim. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me sustentou o Senhor. Ele é bom, Ele é confiável. Mas deixa eu te falar, a visão positiva de futuro. Muita gente confunde um otimismo barato com a esperança cristã. Eu vou dizer para você que mesmo o otimismo barato é melhor do que o pessimismo. Eu prefiro muito mais o otimismo barato do que o pessimismo. Eu prefiro encontrar pessoas que sem motivo algum são otimistas do que pessoas pessimistas. Porque o pessimismo é uma antecipação das coisas ruins. O pessimismo é uma inclinação para viver o mal. O pessimismo é uma inclinação para olhar para as coisas de maneira negativa. Absolutamente isso não vem de Deus. Não tem no céu, não existe no reino de Deus. Então eu prefiro o otimismo barato. Mas o que Deus tem para mim e para você não é um otimismo barato. O que Deus tem para mim e para você é a esperança certa. Quando a Bíblia fala de esperança, às vezes a gente não consegue compreender a profundidade do que a Bíblia está dizendo, porque a gente fala de esperança de outras maneiras. Por exemplo, o fulano não sabe se vai conseguir comprar uma casa própria. Ele não sabe. Aí ele diz assim, eu tenho esperança que um dia eu possa comprar uma casa própria. Ele fala da esperança como algo que pode acontecer, mas que ele não tem certeza. Porém, a esperança bíblica é uma garantia. A esperança bíblica é uma esperança certa. Então, o otimismo que a Bíblia propõe não é um otimismo infundado. Uma positividade assim frívola, superficial, não, vai dar tudo certo e tal, não sei o quê. Não é isso. A Bíblia tem promessas para o nosso futuro. A Bíblia tem garantias para o seu futuro. E você pode esperar com certeza. Você pode esperar com confiança. Esperança cristã é a certeza do que Cristo prometeu. A esperança cristã é a convicção de que Deus vai cumprir aquilo que Ele lhe prometeu. E Deus vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Então isso é esperança. Você que é discípulo, você não precisa de um otimismo de qualquer tipo. Você pode viver em outro nível, melhor, que é o da esperança viva, da esperança certa, onde você olha para o futuro e você enxerga maravilhas, porque Deus garantiu que o fim é melhor do que o começo. Deus garantiu que um futuro glorioso espera. Deus garantiu que os sofrimentos, quando nós olhamos para o que Ele prometeu, são leves e momentâneos diante da glória que há de ser revelada em nós. Isso não é uma dúvida, isso é uma certeza que todo filho de Deus pode ter. Segunda passagem que eu quero abrir com você, Filipenses 4:6.
Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos que vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças oferecem. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, fazei conhecidos diante de Deus, por meio de súplicas, de orações e com ações de graças, os seus pedidos, os seus anseios. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. Querido, entenda algo muito importante aqui. A ansiedade, ela é trazida na Bíblia como algo que você não deve viver. E aquilo que você não deve viver e vive, como é o nome disso? Pecado. Aqui existe uma ordem expressa. Não ande ansioso por coisa alguma. Aqui tem dizendo assim, não ande ansioso por algumas coisas. Sim ou não? Sim ou não? Está dizendo o quê? Não ande ansioso por coisa alguma. O que é coisa alguma? Nada. Não ande ansioso por nada. Não ande ansioso por nada. É uma ordem de Deus para você. E essa ordem de Deus exige de você uma postura ativa. Essa ordem de Deus exige de você uma postura, uma ação, um comando. E onde é que você coordena isso? É na sua alma. Decida, governe, não ande ansioso. Exerça o governo na alma, levando para Deus. Está aqui o texto, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas o que? É o contrário aqui. É uma conjunção adversativa. Ela está te trazendo para o outro ambiente. Não ande ansioso, mas o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Você vai fazer o que Pedro disse, agora a gente vai dizer em outras palavras. Você vai lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de você. Mas eu quero falar em outras palavras agora, Paulo escrevendo aos Filipenses. Mas em tudo você vai levar para a presença de Deus, você vai tornar conhecido de Deus. E Deus não já conhecia? Claro que Deus já conhecia, mas você precisa tornar conhecido de Deus. Queridos, as orações, elas são principalmente porque nós precisamos e não porque Deus precisa. A oração é mais para aquietar o teu coração do que para mover o coração de Deus. Nós sabemos que a oração do justo muito pode por seus efeitos. Nós sabemos que Deus ouve as nossas orações, mas deixa eu te falar, você precisa mais das suas orações do que Deus. Porque antes que a palavra venha à boca, Deus já sabe o que é que você vai falar. Só que você, no ato de pegar aquilo que está lhe deixando ansioso, aquela temática, e governar, e dizer assim, ei, sai desse ambiente obscuro, sai desse ambiente de medo, sai desse ambiente de incertezas, sai desse ambiente de trevas, e você pega esse conteúdo e leva ele para a presença. Você leva ele por meio da oração. E fala aqui oração e súplica. Sabe qual a diferença de oração e súplica? A oração, ela pode ter uma intensidade média. Você pode orar em várias intensidades. Você pode orar bem calmo quando está acordando. Você pode orar um pouco até mais superficial antes de comer. Não que não seja válida, mas a súplica, ela tem intensidade. A súplica, ela tem, assim, ela sai lá da alma, das entranhas. Sabe alguém que suplicou na Bíblia? O cego de Jericó. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Aquilo era uma súplica.
E você vai levar a tua ansiedade é emocional, querido. A tua ansiedade está na tua alma. E às vezes você ora só no racional. Às vezes você ora só naquela frequência mecânica. Aquela oração padrão. Aquela oração sem emoção, sem intensidade. Senhor, o Senhor sabe o que é que eu estou passando. Sabe de todas as coisas. Aí você dá uma aula de teologia para Deus. Tu és soberano, Senhor, tu criou os céus, a terra. Senhor, tudo pode, tudo vê, ó meu Deus, ó meu Pai. E aí você não suplica. Porque a súplica é a intensidade da tua alma falando com Deus. E aqui ele está dizendo, apresenta o que está te oprimindo aqui, a ansiedade, com orações e súplicas. Ei, entra no teu secreto, experimenta isso. Vai para Deus com oração e com súplica. Senhor, tem misericórdia, Pai, da minha vida. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Pai, vem, Senhor, manifesta a tua presença e coloca a tua alma em governo para suplicar diante de Deus. Ah, não, eu não estou com vontade. Lasca essa coisa, querido, e bota o governo da alma para fazer o que tem que ser feito. Suplica, clama pela presença de Deus. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Deus fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então aprenda a suplicar. É por isso que quando eu vejo a nossa frequência como igreja reunida fria, eu chamo muitas vezes a atenção, porque eu sei que algumas coisas são liberadas nesse ambiente de intensidade. A Bíblia fala para a gente servir com fervor. Você pode estar aqui fervoroso, você pode estar aqui cru. E o cru, ele não recebe algumas coisas que o fervoroso recebe. Entregue a sua intensidade para Deus. E fala mais, e com ação de graças. Então você vai orar, você vai suplicar e você vai agradecer. Deixa eu te falar algo. Uma vez eu acordei deprimido. Parece que um mosquito tinha me picado, eu não queria nem levantar da cama. Eu já falei dessa história. Eu não queria levantar para fazer nada, meu irmão. Acordei assim com vontade de não viver mais. E aí, nesse dia, eu fui me arrastando depois da minha esposa abrir a cortina para tomar café, já lá pelas 11 horas da manhã. E o Espírito Santo, a influência do Espírito soprou na minha alma assim, agradece. E eu não tinha força para falar, ânimo para falar. Então eu peguei um caderno e eu comecei a escrever fonte de gratidão a Deus. E o Espírito Santo estava me movendo a não escrever uma lista pequena, mas a escrever uma lista grande. Queridos, e quando eu comecei a escrever, e essa lista foi se aprofundando em gratidão, e eu fui vendo tanto de coisa que Deus já tinha feito por mim, o tanto de coisa que Deus me abençoava, fui olhando para a mesa que eu estava, para a cadeira, para a comida, para minha esposa, para a saúde, para os meus pais, para a igreja, para tantas coisas, eu escrevendo, e aquelas lágrimas de tristeza que estavam entaladas e amargas dentro de mim, elas foram se transformando em lágrimas de alegria e gratidão a Deus. A gratidão é poderosa, a gratidão é um elemento da cultura do reino. Então você vai orar, você vai suplicar com ações de graças, ou seja, com gratidão, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigado, e você começar a agradecer pelos feitos do Senhor. Existe uma promessa. Deus mente. Por quê? Porque é contra a natureza dele, porque Deus é luz, porque Deus é verdade. Nele não se encontra treva alguma. Então, quando Deus promete, Ele cumpre. Aqui tem uma promessa. Você consegue ver a promessa aí na sua Bíblia? Aqui tem uma promessa, irmão. Eu tomo posse dessa promessa na minha vida. Aqui tem uma promessa, irmão. Tem uma promessa para quando você lançar diante de Deus. Tem uma promessa para você não andar ansioso antes, orar, suplicar e agradecer. Tem uma promessa aqui, irmão. Tem uma promessa na palavra de Deus para a tua vida, que se cumpre. Não é uma promessa fictícia, não, é uma promessa verdadeira. Diz assim, ó, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, excede toda a razão, é superior à tua alma, é uma paz que é ministrada pelo Espírito, a paz de Deus que excede
todo o entendimento, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Aleluia! Diga glória a Deus. Aleluia! Governa esse teu corpo preguiçoso e bate palma e dá glória a Deus e aleluia. Entusiasmo na presença do Senhor, recebe aquilo que Ele está ministrando para você nessa noite, porque tem uma promessa aqui para a tua vida, essa promessa é fiel, porque vem daquele que não mente, que não pode mentir. A paz de Deus guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Observe aqui que você exerce governo e Deus exerce governo. Você exerce governo porque você pega aquela ansiedade e você decide não deixar ela aos ventos. Quantas vezes, eu acho que a minha esposa está aqui assistindo, quantas vezes a minha esposa trouxe uma ansiedade e eu disse assim, amor, o que é que Deus tem para falar sobre isso? Deus está nessa parada toda. O menino está mamando bem. Sim, cadê Deus? O plano está doente, cadê Deus? Tem recurso, cadê Deus? Eu preciso trazer Deus para a minha vida, eu preciso trazer Deus para todas as coisas. Eu preciso ativar essa consciência de Deus. E muitas vezes um princípio de ansiedade é estancado por essa reflexão de Deus, da presença de Deus. E ali a gente começa a orar. Eu já testemunhei aqui, queridos, no hospital, a gente já vinha de um aborto muito ruim, a gente chorou que só, a minha esposa sofreu, eu sofri. Nós víamos de um aborto e de repente com 7 meses de gravidez, a gente estava lá no hospital com um monte de complicação que a gente não sabia o que era, mas que Deus sabia o que era, e nós estávamos com aquelas complicações e parecia que a bolsa tinha estourado. E nós chamamos o médico e tinha plano de saúde, era um hospital bom, mas o médico estava demorando horas para vir. E naquele momento nós clamamos a Deus, e naquele momento nós pudemos descansar o nosso coração em Deus, e Deus nos guardou. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas assim, é difícil encontrar outra explicação que não fosse a bolsa ter estourado. E ali o bebê estaria em risco, porque ele estava ainda pré-maturo. Só que a gente tinha feito um exame do líquido amniótico um dia antes. E pensa que o nível do líquido está 40. Aí a gente foi fazer um outro exame para ver como é que estava o líquido, e agora estava 60. Então não tinha explicação para aquilo. O ponto é, nós governamos levando a Deus. E Deus governa liberando a paz, que excede todo o entendimento, e guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Deixa eu falar um negócio para ti. Deus guarda o teu coração. Pega um ansioso oprimido, derrama ele lá no Santo dos Santos para tu ver como é que ele sai. Queridos, Deus tem poder. Você acha que as suas emoções Deus não mexe, não? É com as tuas emoções. Deus tem poder no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Deus faz uma transformação na tua vida. Deus transforma choro de tristeza em gritos de júbilo, em gritos de alegria. Deus muda a autoestima das pessoas. Deus transforma uma mulher desprezada numa missionária para a glória dele. Deus transforma um jovem suicida num jovem promotor de vida. Deus muda tudo. Leva para a presença de Deus para você ver. Entrega na presença de Deus. Então você exerce o governo levando, e Deus exerce o governo decretando a paz, liberando a paz. Ansiedade, entenda algo. Ansiedade não mora em situações. A ansiedade mora em corações. Porque você vê pessoas que tinham todos os motivos para estarem ansiosas e não estão. E você vê pessoas que não têm motivo algum para estarem ansiosas e estão. Porque a ansiedade, ela não precisa de situações pesadas. Ela pode se aproveitar. Mas a base da ansiedade não é a situação. A base da ansiedade é o coração. O coração desgovernado. O coração que vai vivendo. A ansiedade é um parasita que busca corações desgovernados, e a vacina para a ansiedade é alguém que se rende na presença de Deus, é alguém que lança sobre Deus a ansiedade, é alguém que não anda ansioso, mas ora, suplica e agradece, e recebe a paz que excede todo o entendimento. Tem uma série que talvez saia um dia que tem esse nome aí, Maldita Inversão de Papéis.
Maldito o dia que a mulher quis ser homem, que o homem quis ser mulher. Maldito o dia que o homem quis tratar a Deus como outro homem e quis se perceber como Deus. Maldito o dia em que eu ou você tentamos controlar o futuro e não vivemos o presente. Olha só, o futuro a Deus pertence e o presente Deus te deu de presente. Só que aí a maldita inversão de papéis é o seguinte: eu quero trocar de lugar com Deus. Eu não faço nada no meu presente, eu fico improdutivo no presente, eu não cuido do meu presente, eu não cuido da minha vida, eu não faço o que tenho que fazer e eu tento controlar o futuro. Isso é típico de pessoas ansiosas. Elas ficam preocupadas com o que vai acontecer e lá é o lugar de Deus e a pessoa quer ocupar o lugar de Deus. E aqui Deus disse: ei, aqui você governa. Aqui no presente eu te dei. Aqui no presente você me busca ou você me ignora. Aqui no presente você semeia no espírito ou semeia na carne. Quem semeia para a carne, da carne colhe destruição. Quem semeia para o espírito, do espírito colhe vida eterna. O presente eu te dei. O presente você decide. O presente você vive. O presente você usufrui. E a pessoa fica tentando ir lá para o lugar de Deus e desocupando o lugar que pertence a ela. Maldita inversão de papéis. Ei, o futuro pertence a Deus. E o presente Ele entregou para você viver. Deus te deu o presente para você agir no presente. Se você achar que não tem controle no presente, você ficará com o coração desgovernado. Lembre-se, alma é lugar de governo. Você governa na alma. Você exerce vontade na alma. E você pode submeter essa vontade ao Espírito de Deus ou deixar desgovernado. Deixa a vida te levar. E tem pessoas que não governam na alma e são dominadas pelo corpo. Dominadas por todo tipo de apetites sexuais, dominadas pelo ventre. A Bíblia fala de pessoas estomacais, são pessoas que são como bicho. Elas não pensam, elas agem por instinto. Elas comem de maneira desesperada, elas não controlam, elas não exercem domínio no corpo. Elas se enchem de doenças físicas e emocionais. E vão levando e sentem uma coisa e não controlam o sentimento, pensam uma coisa e não controlam o pensamento, e não governam. E aí uma alma desgovernada é um prejuízo muito grande. Ei, querido, deixa eu te falar algo. Hoje está na moda. E eu não vou dizer que essa moda é ruim, não vou dizer que ela é boa, não vou entrar no mérito agora. Mas hoje está na moda a inteligência emocional. E a inteligência emocional, em grande escala, talvez na sua maioria, é para dizer para o ser humano: ei, presta atenção na tua vida, toma o comando de volta. Tua vida está solta aí, você fica culpando os outros. Seja autorresponsável. Só que essa inteligência emocional, a Bíblia já trouxe, há muito tempo, domínio próprio. A Bíblia fala que quem não tem domínio próprio é como uma cidade desprotegida. E uma alma desgovernada. Pensa numa cidade desgovernada. Pensa que a polícia amanhã não trabalha, os hospitais não trabalham, os semáforos estão todos queimados. Pensa numa cidade assim, que cidade caótica. Pior do que uma cidade desgovernada é uma alma desgovernada. E o que eu vejo o tempo todo são almas desgovernadas. São pessoas que não assumem um controle que Deus deu para elas assumirem no presente. E os pensamentos simplesmente vão, do jeito que vem, vão. Os sentimentos também, a pessoa está suscetível, o corpo manda na pessoa. O corpo deixa a pessoa preguiçosa, deixa a pessoa obesa. Quando não está com desejo de ir para um lugar que tem que ir, não vai. Não faz o que tem que fazer, uma alma desgovernada, sem autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é um elemento da cultura do reino. Você ser responsável, querido, pela sua vida. Você ser responsável pelas suas decisões. Você parar de se vitimizar, de culpar os outros. Aqui essa palavra te chama a um papel ativo. Não ande ansioso, antes faça isso. Ela pressupõe que você pode fazer. Ela pressupõe que você pode decidir. Ela pressupõe que você não vai ficar se desculpando e justificando a sua ansiedade. Tudo que você justifica permanece. Se você justifica a tua ansiedade,
você está criando uma casa permanente para ela. Ela só vai sair quando você parar de justificar e passar a governar. E no teu governo, você vai sofrer a influência do Espírito de Deus livremente, porque Deus não arromba portas, Deus bate em portas. Sobre a influência do Espírito no governo da tua alma, você vai expulsar esse mal que te oprime. Você é responsável. Você é responsável. Caim estava sob ataque maligno de morte, de coisas ruins. Deus disse assim: ei, Caim, seguinte, querido, o pecado bate na tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Não espere isso de mim. A você, Caim, dominá-lo. Cumpre a você, Lídia. Cumpre a você, Felipe. Cumpre a você, Francisco, dominar aquilo que está vindo sobre você. Agora, esse seu domínio não precisa ser um domínio solitário. Pode ser um domínio na força do Espírito, no sopro do Espírito, porque você anda no Espírito e confia nele. Você flui no Espírito. É como um rio. Você entrou no rio e você vai na onda do rio. Mas você decide. Olha, se você entender, no meio dessa palavra toda, ansiedade, que a alma é governo, você é o responsável por governar bem essa cidade que mora dentro de você, dentro de você, já vai ser um grande ganho para todos. Apesar de terem muitas outras coisas profundas aqui. Pecado ou doença? Pecado ou doença? Poxa vida, como pastor, eu busco ser sincero nos aconselhamentos. Eu busco não ser superficial, eu gosto muito de ouvir. Eu gosto de mais fazer perguntas do que dar respostas. Eu gosto de levar as pessoas a refletirem, eu gosto de levar as pessoas a amadurecerem para que a palavra de Deus fale com elas. Mas nós precisamos responder pecado ou doença. O que acontece? Deixa eu explicar aqui para vocês. Não está bem no script, mas já está na minha mente há muito tempo. A pessoa, ela descumpre aquilo que a palavra de Deus está apontando. De não andar ansioso. De não gerenciar bem os pensamentos. Então, por exemplo, a empresa dela está ameaçando fechar. Não fechou ainda, está ameaçando. E a pessoa já começa a abrigar pensamentos de ansiedade. Ela não lança sobre Deus, mas ela abriga e cultiva pensamentos de ansiedade. E usa o poder da palavra para afirmar essa ansiedade dentro dela mesma. Então ela diz assim: poxa, eu não sei o que vai acontecer. Essa empresa fechar, aí compartilha com a esposa, compartilha com um amigo, compartilha com outro amigo, e sempre na perspectiva de medo, sempre na perspectiva de desconfiança, de incerteza. Nunca lançando palavras de fé que Deus tem cuidado, que Deus tem guardado, e apresentando aquilo em oração e confiando em Deus, mas ela começa a viver aquela ansiedade. Começa a ver aquela ansiedade. E aí, de repente, a empresa piora e a ansiedade aumenta. E aí agora tem uma reunião marcada para o dia 15 do mês que vem. E a pessoa começa a surtar ansiedade. E aí ela desenvolve uma síndrome do pânico. E só de passar perto da empresa, eu estava falando ontem com esse médico psiquiatra, ele me citou um exemplo de uma pessoa que passava perto do trabalho e já começava a se tremer toda. E ela saía do controle, ela saía de si. E aí, diante dessa situação, é pecado ou doença? Não precisa se responder, não, em voz alta. Mas pensa, é pecado ou é doença? O que é que acontece? Quando eu digo para essa pessoa que ela está doente e eu dou um nome para essa doença, automaticamente eu tiro dessa pessoa a responsabilidade. Eu tiro dessa pessoa a condição de arrependimento. Eu nunca me arrependi por ficar gripado. Eu posso me arrepender de ter ido para a chuva, de pegar mormaço, mas eu não me arrependo de ficar gripado. Como é que eu vou me arrepender de uma doença? Como é que eu vou ser responsável por uma doença? Eu não controlo isso. Eu não posso ser responsável pelo que eu não controlo. Querido, tudo que você imaginar de mau caratismo, a psicologia já deu um nome de doença e de disfunção. Alguém que mente muito tem um nome para essa pessoa. Alguém sem vergonha tem um nome para essa pessoa, doença.
Às vezes a pessoa vivia dizendo que era o cão, agora não pode mais dizer que é o cão, aí diz que é uma síndrome. O cara mente muito, sem vergonha, pede dinheiro e não paga. É a síndrome do endividado. Meu irmão, vá buscar roupa para lavar, meu irmão. Isso é pecado, precisa de arrependimento, meu querido. Essa pessoa precisa ser chamada para o governo, ela precisa assumir a responsabilidade, ela precisa assumir que ela tem participação naquilo. No caso do trabalho, ela precisa assumir que os pensamentos que ela cultivou não foram os pensamentos de Deus, mas são pensamentos de dúvidas. É a fé ao contrário, é a fé que produz medo, e tudo isso pode virar uma doença. Pode virar uma síndrome, e pode chegar num caso descontrolado, e eu mesmo vou dizer para essa pessoa, vá para o médico tomar remédio. Porque no estado em que o seu corpo está, ele já está em pane, tem um incêndio na cidade, e alguém precisa apagar, mas começou com um pecado. E quando você coloca só o tratamento da parte final e não trata a raiz, você não evolui a pessoa. E nós temos um compromisso aqui de crescer e multiplicar a vida de Jesus. Aí, olha, querido, a depressão, no sentido amplo da palavra, faz parte da vida, faz parte do teu crescimento. Agora você começa a sentir um pouquinho de tristeza, já taca remédio. Como é que você vai aprender a enfrentar a tristeza? Como é que você vai evoluir? Como é que você vai se tornar uma pessoa melhor? Então, talvez você já passou por um processo, você está sendo acompanhado, você tem um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, você tem uma desregulação hormonal no seu corpo, ok, querido, Deus te abençoe. Eu não lanço sobre ti palavras de morte nem de condenação, mas palavras de vida. O Senhor é contigo, que Deus abençoe o teu médico, que Deus dê sabedoria para o teu médico. Você não vai ser julgado aqui no nosso meio, você vai ser amado. Eu não quero julgar nem lhe apontar, eu quero apenas profetizar uma palavra que pode livrar muitas pessoas do mal e da morte, mesmo estando vivos, pessoas que vivem como zumbi. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu pedi, muitos aqui estão dependentes de remédio. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, muito próximo, que foi para um médico, e o médico disse para ela, você é isso, e deu um rótulo. Não era psicólogo, médico, psiquiatra. Você é isso. Eu fui. Eu vi. Você é. Isso não se resolve sem remédio. Você precisa de. Eu vi essa pessoa dizendo, eu não recebo isso. É a minha vida. E eu vi essa pessoa vencendo. Não estou falando aqui de história para boi dormir, falando de algo que eu vivo, eu acompanho isso semanalmente. A minha esposa, ela tinha tudo para ter entrado nos antidepressivos, porque ela estava deprimida. Minha esposa estava profundamente deprimida. Minha esposa não queria viver. Minha esposa é trabalhadora, mulher forte, incrível. Ela não tinha coragem nem para lavar uma louça, deprimida. Ela seria mais uma na multidão dos remédios e dos médicos. Aquilo é doença. Estava acompanhando a minha esposa. Antes de ser pastor de vocês, eu sou pastor da minha casa. Eu até disse para ela, amor, para cada hora de aconselhamento com os irmãos, 2 horas contigo. Hoje não mais, né? E ela também me aconselha, mas ela não estava doente. Ela precisava ajustar algumas coisas. Ela precisava confessar algumas coisas diante de Deus, e eu vi aquilo acontecer. E a minha esposa, ela saiu daquela situação para uma situação de alegria, para uma situação de para uma menina opaca, ofuscada, sem ânimo, para uma pessoa cheia de vida, de projetos, de alegria e de transbordo, pela graça de Deus, pelo governo de responsabilidade que ela começou a exercer, pela influência do Espírito que ela aceitou. Agora, a partir do momento, teve um irmão que foi lá em casa, e esse irmão, ele disse que a minha esposa estava doente, que a minha esposa precisava ser medicada. E eu disse que a minha esposa poucas vezes ficou tão ruim, que ela estava lutando. Quando ele falou isso, ela parou de lutar, porque ela começou a se ver como uma doente, assim como tu pensas tu és. E doente não luta ali contra aquela doença. Doente precisa de um tratamento externo, medicamentoso. E, queridos, a minha esposa melhorou à medida que ela assumiu o governo, assumiu a responsabilidade, buscou a influência do Espírito e começou a fazer as coisas certas.
Então o pecado pode virar doença, mas eu preciso dizer para você, a ansiedade, ela pode estar num grau elevado e se manifestar como doença. Mas a ansiedade, essencialmente, é pecado. Me desculpe se está fora da moda, mas eu não tenho um compromisso com a moda, eu tenho um compromisso com o reino e a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz não andeis ansiosos por coisa alguma, é claro que a ansiedade é pecado, porque a ansiedade é andar nos caminhos que Deus mandou a gente não andar. E você pode até medicar para lhe ajudar, para lhe tirar de um estado de incêndio, ali de desgoverno, mas você precisa também tratar a raiz. E todos, não 99%, mas 100% dos casos que eu acompanhei nesse processo de ansiedade, eu consigo identificar claramente uma raiz de um comportamento da alma desgovernada, de pensamentos que foram acolhidos, de pensamentos que foram recebidos, quando a alma precisa ser tratada e fortalecida. 8 horas, valei-me, Jesus. Eu vou terminar então, eu não vou falar da terceira passagem, mas eu quero terminar aqui com a palavra de graça. E eu já quero chamar, depois eu vou ter outros momentos para falar com vocês sobre isso, esse tema é muito importante. Quero chamar já a banda aqui para frente, para a gente deixar o rio continuar fluindo aqui nesse lugar. Mas sabe, querido, existe aqui um caminho para você andar. Existe uma resposta de Jesus. Existe uma resposta do Espírito de Deus para o teu espírito. A graça de Deus que te chama a andar em novidade de vida. A graça de Deus que te chama a confiar no Senhor. A graça de Deus que te chama a orar, a suplicar, a agradecer e receber do Senhor o renovo. Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é que Jesus está dizendo ali? Recebam sobre vocês o meu comando. Jugo é comando, jugo é influência. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Olha a humildade aí de novo. Porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa... Olha aí o descanso para a alma. Com Jesus, o médico dos médicos. Olha aí Jesus dizendo que tem descanso para a tua alma. Aprendam de mim. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, queridos, acesse essa graça no presente pela fé em Cristo. Receba aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Ei, irmão, presta atenção aqui, ó. O mais importante para você viver, você não vai conquistar. O mais importante para você viver, você vai receber. Diga conquistar. Fala com a tua alma agora forte. Conquistar é diferente de receber. Tem coisa na tua vida, querido, que tu precisa conquistar. Mas o principal você tem que receber. Qual é o principal? A graça. A graça é uma pessoa, como é o nome dela? Jesus. Se manifestou cheio de graça e de verdade. Ó, a graça você não conquista, a graça você recebe, sabia? A graça de Deus é melhor do que a vida. Ei, a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Conhece aquela música? A tua graça é melhor que a vida, mas pode ficar aí nessa daí mesmo. A graça de Deus é melhor do que a vida. Então, o principal para a tua vida, você não vai conquistar. Ei, você é responsável, viu? Você tem que conquistar muita coisa. Você tem que plantar. O reino de Deus não é lugar para vagabundo, não. Tem que trabalhar, irmão. O reino de Deus não é lugar para socialista, para comunista. Tem que trabalhar, irmão. Trabalha, porque o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é uma bênção de Deus. Você quer que a sua casa seja um ambiente de paz? Edifica a tua casa. A Bíblia fala da mulher que destrói a casa e da mulher que edifica a casa. Essa mulher é responsável. Você quer ter uma vida saudável? Você ora para Deus lhe dar saúde? Ei, irmão, come direito, irmão. Exercita, pega um solzinho, irmão. Vem para a igreja, isso aqui dá saúde. Esteja na comunhão dos santos, isso aqui dá saúde. Muitas coisas você tem que conquistar, mas a graça de Deus você tem que receber.
E se você quiser conquistar a graça, você perde a graça, você cai da graça. Não queira conquistar aquilo que Jesus já conquistou. Queira apenas receber. E receba a graça de Deus. E sabe o que é que a graça de Deus faz? Ela te dá um presente próspero e abençoado. Porque Jesus está contigo hoje. Jesus tem respostas para ti hoje. Jesus tem um projeto para ti hoje. A graça de Deus te traz para um presente abençoado. Não é no céu só, não é no futuro. Hoje a tua vida é abençoada porque Jesus está contigo. O Espírito Santo está com você. Receba a graça de Deus. E a graça de Deus também determina o teu futuro. Ei, quando você tiver um futuro ruim, tipo assim, amanhã eu vou arrancar um dente. Quando você tiver um futuro ruim, tipo assim, ei, no final do mês eu vou ser demitido. Diga para o teu futuro qual é o futuro do futuro. E o futuro do futuro é Deus na tua vida, reinando sobre o céu e sobre a terra, sobre tudo e sobre todos. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Quando você enxergar um futuro que vai trazer dor, diga para o futuro do futuro que toda dor não se compara ao gozo que vai vir sobre a tua vida. E é a graça de Deus que produz esse futuro. Ei, lá no teu futuro, querido, se você está em Cristo, você vai estar sentado nas mansões celestiais, você vai estar vivendo algo incrível, algo tremendo. Deus tem algo poderoso para você. Isso não é para você conquistar, isso é para você receber. Porque é a graça de Deus na nossa vida, meu irmão. Então a graça de Deus vai tirar tua ansiedade. Recebe a graça. A graça de Deus está no teu presente, está no teu futuro, está no teu passado também. Porque antes que você nascesse, Ele já estava pensando em você. Talvez você seja um acidente para os teus pais, mas você é um projeto de Deus. Porque antes de você ser concebido pela tua mãe, você já foi concebido no coração do Pai eterno. É a graça. A tua graça é melhor do que a vida. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus manifestou a graça de Deus. Olhe para Ele. Enxergue Ele hoje. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Jesus está hoje com você. Diga, Jesus, o que é que eu vou viver hoje? Eu quero me concentrar no presente, porque o Senhor me deu de presente. Eu tenho certeza que o Senhor estará no futuro. Ei, querido, hoje é tempo de você se render a Deus. Ei, querido, hoje é tempo de você ser limpo. Hoje é tempo de você viver a vida. Viva lá a vida. Hoje é tempo de você se alegrar na presença do Senhor. Ei, mas amanhã vai começar tudo. Ei, vive o hoje. Deus te deu hoje. Ele está no amanhã, você está no hoje. Então o que é que você vai fazer hoje para a glória de Deus? Eu não sei você, mas a gente vai louvar aqui agora de todo o coração. Vamos se levantar e vamos nos derramar na presença do Senhor.